deixar a blusa cair, como uma pluma que desliza na película, que é um ímã, que é um mundo. E mostrar a todas as americanas que no Nordeste do Brasil se sangra todo dia. E deixar que saibam a sorte que é morar aqui e ter sempre marquinha de biquíni e esse sangue de gente que nasce no interior do interior de tudo. Eu tinha 12 anos quando eu realmente vi um texto meu, pensei que aquilo era poesia. Até então eu já escrevia, assim, eu sempre tive o hábito de me expressar escrevendo. Só que eu não conhecia textos de autores vivos, assim, eu não sabia dessa possibilidade de pessoas na minha cidade ou pessoas até da minha idade, pessoas jovens produzindo. Em 2012, eu tinha 12 anos na época, um projeto de incentivo à leitura que vai em várias escolas, escritores vão até as escolas e conversam com os alunos. E eles foram até a minha escola. Era Carito Cavalcante e Daniel Michoni. São dois poetas que eu gosto muito. E eles foram e eu fiquei muito surpresa de tipo, como assim? Poetas vivos? Poetas não são aquelas pessoas dos livros de língua portuguesa, assim, que já estão mortos e que fazem uma literatura tão inacessível, né? Aí eu achei muito estranho essa ideia de que o que eu tinha no meu caderno da escola, escondido, podia ser também poesia para alguém. Fiquei muito fascinada por essa ideia, sabe? E aí eu procurei muitas poetas que escreviam essa linguagem mais próxima da minha, sabe? Escreviam assuntos contemporâneos, coisas do dia a dia. Eu acho que eu comecei a escrever e a querer publicar quando eu descobri que eu podia. O primeiro livro é o Das Vezes que Morri em Você, e é um livro, assim, engraçado. Eu publiquei ele com 13 anos e são poemas com um estilo muito diferente entre si. Eu escrevia muito rimado, naquela época, escrevia trocadilhos, poemas curtos, eu adorava poemas curtos. E é um livro que fala sobre saudade, sobre política, sobre amor, sobre coisas assim cotidianas mesmo. Foi como eu comecei. Hoje eu olho para ele dessa forma. Todo mundo sempre me apoiou muito, sabe? E você precisa desse apoio. É muito diferente uma pessoa que chega para publicar e tem o apoio e a pessoa que não tem. Eu tenho plena consciência de que publicar no Brasil não é fácil. Os privilégios que eu tive de ter uma família que me apoiou, de ter uma família que pôde pagar meu primeiro livro, me abriu muitas portas. O Por Isso é Homem Azul Intenso é um livro mais sólido, assim, no sentido de ser mais sobre um tema só. Ele tem mais também um estilo próprio. Ele é um livro realmente de poemas muito intensos, assim, muito carregado. Uma voz que fala de um lugar, tipo assim, eu tô morrendo, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso expressar isso. E fala muito sobre amor. O Por Isso é Homem Azul Intenso. Já o Pirueta, que é o último livro que eu publiquei, ele fala sobre um amor também, mas o amor de diversas maneiras. O amor se reconstruindo, é o amor que acaba e o amor que se redescobre, o amor de você tentar de novo, de você se apaixonar de novo, de você reenxergar possibilidades. Também fala muito sobre o ser mulher, ser uma mulher poeta, ser uma mulher que escreve, ser uma mulher jovem, ser uma mulher nordestina. É indiscutível que a poesia brasileira hoje, ela é dominada por mulheres, assim. São realmente os textos que me tocam. Minhas poetas preferidas são poetas mulheres. Só que é chato ainda, às vezes, pra gente, eu acho que isso é um sentimento compartilhado. A gente quer ler nossos textos e, às vezes, só chamam a gente para falar sobre ser mulher na literatura. A gente quer estar em todas as mesas, sabe? Às vezes é muito angustiante você ver um festival literário, por exemplo, e tem 10 homens, tem uma mulher. É uma coisa que a gente precisa mudar, porque são homens escolhendo homens para programação e o público também termina sendo de homens e, consequentemente, os próximos escritores formados vão ser homens e os próximos leitores vão ser homens. Uma menina que está começando a escrever e ela vai num festival literário. Se não tem nenhuma escritora, ela pode realmente pensar que um dia ela pode estar naquele palco, sabe?
O Carcaça, ele foi um zine que eu fiz pra minha avó e pro meu avô, pra e sobre eles, assim, tem a linguagem deles, tem o universo deles. Na época que eu escrevi, minha avó estava bem doente e eu sentia muito que precisava viver aquele sentimento e precisava escrever pra ela coisas que eu não podia falar pra ela também. Então, eu escrevi muitos poemas sobre minha família, sobre minha relação com minha família, sobre a infância, sobre o sertão, meus avós vêm do interior. E foi muito importante para mim porque eu percebo que era um zine assim que eu precisava dele, eu precisava entregar aquilo à minha avó. Eu precisava entender aquela casa sem a minha avó, com a minha avó. Então realmente foi um processo. Eu tenho alguns projetos na gaveta, assim, tem um fanzine que eu quero escrever sobre São Paulo, que se chama Cinzeiro, e tem muitos poemas, assim, eu tenho escrito muito sobre amor também, de novo e sempre. Tô feliz, assim, tô escrevendo muito. Eu tinha medo de entrar em letras na UFRN e me polir, mas não, eu tô escrevendo mais ainda. Aqui assim? É, só vim pra mim, só um pouquinho. Você vai precisar do áudio ainda? Não, né? Não.